Glória a Deus. Gente querida, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu vou na nova linguagem de hoje. Não sei se já pode colocar no fundo lá. Gálatas, está aí. Gálatas 5, 1. Esse texto, ele nos fala sobre liberdade, libertação, independência, o que você quiser. Está ali na tela, ali na linguagem de hoje. Vamos ler. Depois você pode anotar na sua Bíblia aí. Mas diz assim: Cristo nos libertou. Olha para mim, eu quero dizer uma coisa muito importante, queridos. A palavra é para trazer ensino. E a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, muitas coisas que Jesus fez, praticamente todas as coisas que Jesus fez, sempre está no verbo no passado, que ele já fez. Ele nunca vai falar: olha, eu vou libertar. Não, ele já fez. Deixa eu dizer uma coisa para você, logo no início com essa frase, você já possa sair abençoado. Tudo que você precisa, Deus não vai fazer, Ele já fez. Pastor, mas eu não recebi. Sim, queridos, é uma outra história, mas já foi conquistado. Já foi pago o preço. O preço foi pago, você não tem que pagar preço nenhum. Como você consegue entender? Diga amém. E aqui está dizendo, Cristo nos libertou, já fomos libertos, amém, queridos? Pastor, eu preciso de libertação. Bom, aí é cada um, a pessoa sente que ela não foi liberta aí de, sei lá, qualquer coisa, tudo bem. Mas eu quero dizer para você que a sua libertação já foi pago o preço por ela. Nós já fomos libertos. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por quê? Tem gente que é liberta, mas não parece ser livre. Estão entendendo aí como é que são as coisas? Então, tem gente que ele diz que é feliz no casamento, mas não parece ser feliz. Tem gente que fala que, enfim, ou seja, uma aparência, alguma coisa não está legal, não está combinando. O que você fala e o que a gente está vendo não está combinando. E o Senhor está falando, olha, Cristo libertou para que nós sejamos realmente livres, porque tem gente que não está vivendo como gente livre. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Essa palavra o Senhor estava dando aos judeus. E os judeus tinham sido libertos lá atrás, né? 430 anos como escravos lá no Egito. Moisés veio e libertou aquele povo. Depois novamente foram presos. 70 anos no período de Daniel, eles foram presos, né? E aí, tudo bem, vem liberto, mas agora ele fala assim, agora vocês precisam continuar firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Gente, isso é muito importante nos nossos dias. E eu escolhi falar sobre essa palavra, eu sinto que Deus ministrou no meu coração, justamente porque hoje é véspera de feriado, amanhã é dia 7 de setembro. E 7 de setembro nós comemoramos o quê? Dia de Ações de Graça, é isso? Natal. Proclamação da República. Nós comemoramos amanhã o dia da independência do Brasil. Amém, queridos? Eu fiquei pensando muito no Brasil. Eu sou patriota. Quantos aqui patriotas nós estamos aqui nesse lugar? Você ser patriota, queridos, está muito acima de qualquer governo, de qualquer corrupto, de qualquer congresso. Está muito acima. Ser patriota está acima de político, de presidente da república, qualquer outra coisa. Ser patriota é amar uma nação, um país que Deus nos deu para morar e viver. Amém, queridos? Então precisamos entender isso. E o Brasil, ele há exatamente 198 anos, ou seja, no dia 7 de setembro de 1822, lá nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro, não era Dom ainda, era Pedro Alcântara, né? Ele tira a espada e... Deixa eu contar, posso contar a história para vocês um pouquinho? Esses dias eu dei aula de física, hoje vai ser aula de história, amém? Um menino chegou aqui da igreja, a mãe falou assim, meu filho, você vai para a igreja? Mãe, eu vou para a igreja. Então tá, eu quero saber. Aí chega em casa, o que o pastor falou? Ele deu aula de física. Você é mentiroso, você não foi para a igreja não. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Então, queridos, veja bem, a gente precisa entender por que o Brasil, eu acho que algumas vezes, esse texto aqui, ó, Cristo libertou o Brasil, sim ou não? Sim, mas realmente nós não estamos vivendo como povo livre. Se realmente o Brasil não é livre. Tem 198 anos que foi declarado o Brasil liberto, ou livre, ou independente, né,
de Portugal, mas o Brasil ainda está preso por muitas coisas. O que acontece, gente? Na época, toda a Europa praticamente estava sendo dominada, não somente a Europa, a África, por um homem muito forte, um francês chamado Napoleão Bonaparte. Ele foi dominando tudo, só que tinha uma pedra no sapato dele, que era a Inglaterra. E tinha um sério problema com a Inglaterra. Ele não conseguia vencer a Inglaterra. Principalmente a Inglaterra, durante muito tempo, naquela época, inclusive, ela era considerada a rainha dos mares. Os navios ingleses eram muito superiores a qualquer de outra nação. E o Napoleão não conseguia vencer a Inglaterra. O que ele fez? Eu vou fechar os portos e ninguém faz comércio com a Inglaterra, eu vou fazer eles render dessa forma. Acontece que a Inglaterra tinha uma relação comercial ainda com Portugal. A Inglaterra tinha relações com Portugal, e aí Napoleão veio e falou, vocês não vão mais vender, nem comprar, os seus portos serão fechados, porque a Inglaterra não pode entrar aqui. E Napoleão dominava todo mundo, à base da força. E aí o que acontece? Dom João VI, que era o rei de Portugal, isso foi já em 1800, data complicada, né? 1812. E aí, nessa 1808, queridos, desculpa, certeza agora. Essa é certeza agora. Porque ele ficou 12 anos no Brasil, a família foi embora em 1820. Em 1808, Dom João, até aconselhado por um embaixador da Inglaterra, ele vem, pega a família real, viu que não poderia resistir a Napoleão, ele pega todos os funcionários públicos, a galera, e vê que é tanto de navio, e manda a ver para a colônia, que era o Brasil, era a colônia de Portugal. E veio escoltado por 4 navios, esquadra da Inglaterra, que eram poderosos nos mares, e trouxe aquela esquadra para o Brasil, e aportou aqui no Brasil em 1808, né? Lá em Salvador, ficou 3 meses lá, e lá já mandou abrir os portos do Brasil, e foi muito bom o Brasil, depois veio para o Rio de Janeiro, o Brasil cresceu e virou uma potência, né? Do que era, subiu no estágio, e aí o Brasil começou a crescer e foi uma maravilha. Só que a família real ficou 12 anos aqui, de 1808 a 1820. Tá chato? Tem que falar isso amanhã, irmãos, nós estamos comemorando a data, o brasileiro não sabe nada de história. A gente precisa entender isso. E nós vamos orar por isso, inclusive. E o que acontece? A família volta, e como Dom João ficou com medo de havia muita briga para a colonização, e muitas vezes até os espanhóis tomaram alguma província de outro país, inclusive de Portugal. Ele deixou um príncipe, que era Dom Pedro I, não era Dom Pedro ainda, era o Pedro de Alcântara, deixou ele aqui como príncipe regente, e ele foi para Portugal, para não deixar vazio o Brasil, né? E ele foi para Portugal. Passado um tempo, eles ficaram felizes com ele aqui e tal, era um cara muito inteligente, muito importante, casou com uma mulher tremenda chamada Leopoldina, e aí ele fica aqui no Brasil e tal, e aí eles começam a falar, não, você tem de ir embora, você tem de ir embora, você tem de ir embora, né? Lembra que a família real foi em 1820. Chegou em 1822, janeiro de 1822, eles mandam para você, você vai embora agora. Inclusive mandou uma esquadra de Portugal, militar, para obrigar ele a ir. E ele pôs para fora Dom Pedro e falou assim, e o povo, você tem que ficar, recolheram 8.000 assinaturas naquela época, para ele ficar no Brasil. E ele tinha um homem muito importante, inteligentíssimo, chamado José Bonifácio. Esse cara é brasileiro, nasceu em Santos, ele foi para Portugal, estudou na Universidade de Coimbra, fez direito, depois foi para a França, fez muitos cursos, o cara falava 8 idiomas fluentemente. E José Bonifácio falou assim, ô Pedro, que não era Dom Pedro ainda, você precisa ficar no Brasil, é importante a unidade do país, você traz a unidade, é importante, não vão rebaixar o Brasil para a colônia novamente, é essencial, o Brasil, sabe, o projeto, o crescimento do país depende de você ficar no Brasil, se você for, o Brasil vira colônia novamente. Aí Dom Pedro vai, aquela velha história, vai lá no Largo no Rio de Janeiro e fala, olha, como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Foi a festa lá, e o povo ficou feliz, e Portugal soube disso. E eles insistiram, querendo que fosse. Ele falou, não vou. Isso foi em janeiro. Já andando as coisas, caminhando, ele vai para São Paulo, né, pediu o apoio dos deputados lá. Aí, quando ele está de São Paulo para Santos, no Rio Ipiranga, o Dom Pedro recebe uma carta, um comunicado urgente, vem um telegrama a cavalo. Só que junto com o telegrama, o correio, ele recebeu mais 2 cartas da sua esposa, Leopoldina,
que era mulher culta. Ela falava, parece que mais que José Bonifácio, parece que ela falava 11 línguas. Era mulher culta, culta demais. Quando ela veio para o Brasil, ela é europeia, não de Portugal, ela trouxe botânica, biólogos, ela era uma mulher incrível. E aí ela pegou e falou assim, olha, tem essa carta para você voltar imediatamente, agora. Ele já tinha falado que não ia, já tinham ficado. E senão, o pau vai quebrar. Mas eu digo para você, meu amor, olha aí, Leopoldina, não caia nisso, não desanime. Você precisa ficar no Brasil. E o José Bonifácio escreveu a mesma coisa para ele. E aí, queridos, o que acontece? Chega a carta para ele voltar imediatamente. Aí, à margem do rio Piranga, né? Aí ele pega, tira a espada. Todos os soldados, ele usava o brasão de Portugal. Manda todo mundo arrancar o brasão. Agora não somos mais um povo português. Não devemos a ordem. A partir de agora, nós seremos uma nação livre. Independência ou morte, seja o que for, vamos morrer, mas vamos lutar para essa pátria. E houve derramamento de sangue. Houve, queridos. Principalmente na região de Salvador, muita colônia de portugueses era muito grande. Os portugueses fizeram uma bagunça lá e foram para... Virou uma revolta lá e houve algumas guerras no Brasil por causa disso. E ele falou assim, ou vão ficar a pátria livre ou vão morrer pelo Brasil. E aí, queridos, de lá para cá, isso foi... dia 7 de setembro de 1822. Nesse dia à tarde, isso foi de manhã, à tarde, o Dom Pedro, ele era músico também, era muito culto também ele. Ele pegou, compôs uma música à tarde. E sabe qual a música? Já podeis, o hino da independência. Ele compôs à tarde, chamou um cara responsável da catedral, fez a partitura, chamou o povo lá, treinou o povo para cantar à noite, no teatro lá, onde ele se é aclamado lá como imperador do Brasil. Olha que coisa fantástica. Gostaram da aula? Então, glória a Deus. No final vai ter um teste lá, cada um retira a folha. Vai ter um teste no final lá. Então, queridos, olha a importância. Por que eu quero falar isso hoje? Eu escolhi falar isso hoje. Não estou tomando seu tempo à toa. Porque, queridos, nós precisamos ser uma nação que tem orgulho da nossa história. A nossa história ela é linda. Em 1970 e poucos, eu estava antigamente chamava segundo grau. Os professores, queridos, sabe? Mas metia um pau na história do Brasil, ridicularizava a história do Brasil, ridicularizava tudo que é do Brasil. Eu lembro deles falar dos pracinhas que foram para a guerra, os brasileiros, os professores ridicularizavam, todo mundo de metralhadora, e os caras com a peixeirinha na mão, um canivete, querendo enfrentar o exército de Hitler. E o Brasil fez bonito lá fora, na Itália, sabe? É uma coisa muito triste o brasileiro denegrir a nossa própria história. Muita gente fala que os portugueses fugiram, porque são tudo covardes. Não foi isso, não. Eles não tinham poder de enfrentar. Tanto é que Napoleão faz o único rei que não conseguiu dobrar diante da Europa foi o rei de Portugal, porque ele foi mais esperto que Napoleão. No outro dia que a família saiu de Portugal, o exército de Napoleão invadiu lá. Ele saiu 24 horas antes, queridos. Então, ele foi esperto, foi inteligente, por causa disso nós somos uma pátria livre em nome de Jesus. Então, quero dizer para você que o Brasil é lindo, nós temos a melhor nação do planeta, chama o Brasil. Nós temos as melhores terras, os melhores rios, olha aqui os ipês. Gente, nós estamos no inverno, acredite se quiser com esse calorão. Nós estamos ainda no inverno, vamos entrar na primavera agora em setembro. Qual o país do mundo que inverno, está tudo florido os ipês? Está tudo florido para todo lado. O sabiá está cantando, o passo preto está cantando, o tizil, oh meu Deus, o canário da terra. Olha que coisa linda. Os países de inverno não tem nada, só, lá alguma parte da Europa, nos Estados Unidos, só gelo e mais nada. Nós temos um clima maravilhoso, queridos, um clima maravilhoso. Deus nos deu uma pátria linda, só que Deus, infelizmente, o diabo colocou gente sabotadora, as pessoas que contam a nossa história. E eu quero dizer uma coisa, eu até gravei um vídeo hoje, eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Eu viajei para fora, eu tenho primos americanos, não é que moram nos Estados Unidos, são americanos, nasceram lá, eu tenho primos ingleses, suecos, eu tenho esse povo lá. E algumas vezes eu viajava, sentava com eles lá, primos, né? E a gente ia contar a história, eu, bem mais jovem, claro, eu começava a contar piada do Brasil. Sabe aquele negócio? Olha, era uma vez o presidente dos Estados Unidos, o presidente sei de quem, aí ele passava assim, nós estamos sobrevoando os Estados Unidos. Como é que você sabe? Porque eu toquei na estátua da liberdade. É a piada que eu contava para meus primos. Aí pegava, saber qual presidente conhecia o seu país, vendados. Aí eu, o presidente da França, agora nós estamos voando em Paris. Como é que você sabe? Eu toquei na Torre Eiffel. Que maravilha.
Aí o presidente do Brasil pegou e falou assim: nós estamos sobrevoando o Rio de Janeiro. Já sei, você tocou no Cristo Redentor? Não, porque roubaram meu relógio. Então, é piada nossa. Somos nós que inventamos essas piadas, não é eles lá fora não, queridos. E eu contava essas piadas para meus primos americanos, e eles ficavam assim: como é que você conta piada denegrindo seu próprio país? Porque nós aprendemos na escola, os nossos professores, eu sei que tem professor maravilhoso, mas os nossos professores são os primeiros a debocharem da nossa história. São os primeiros a inverterem a nossa história, queridos. Por isso que nós não temos prazer, nós não temos alegria do nosso país. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, estava no congresso da Lagoinha, e eu comprei a camisa do Brasil, e estava no hotel, estava descendo o elevador com a camisa do Brasil. E era no final de semana, um hóspede lá falou assim: o Brasil joga hoje? Porque eu estava com a camiseta do Brasil, liga-se a futebol. Queridos, a gente passa na rua as músicas funks, essas músicas horrorosas, aquelas músicas que eu tampo o ouvido porque são palavrões, músicas que denigrem a imagem da mulher, coisa horrorosa, e todo mundo tem maior alegria, e vizinho toca alto. Agora entra, põe no mesmo carro o som do Brasil, o hino nacional. Não põe, que morre de vergonha. Alguém fala: esse cara é louco, é um idiota. O cara que põe aqui as músicas não é idiota não, mas se eu pôr o hino nacional, eu sou idiota. Olha, por isso, queridos, nós temos a melhor nação, queridos, mas o patriotismo fugiu de nós. Ser patriota é ser babaca, desculpa a expressão, queridos. Ser patriota é ser um idiota. Não, queridos, ser patriota é que Deus nos colocou. Israel cresce porque o povo que ama a sua nação. E Estados Unidos cresce porque o povo que ama a nação. O americano, se contar qualquer história para você, ele vai até inventar mentiras se for preciso, mas ele vai colocar, o mocinho da história será um americano. E o vilão da história é um brasileiro. Nós vamos mudar a nossa nação em nome de Jesus. E o Brasil precisa de libertação, queridos. Precisa de libertação a nossa nação. Nós vamos ter prazer na nossa bandeira verde e amarela. Nós temos prazer de orgulhar de viver o nosso Brasil, não por causa de seleção. Toda vez que põe o hino nacional, você pode ver algum jogo, algum atleta ganhou, glória a Deus, ganhou nas Olimpíadas e tal. Não, eu preciso tocar o hino nacional por amar o Brasil. Mas não, você pode ver o que acontece na nossa nação. E hoje é véspera do dia 7 de setembro. Amanhã muita gente nem sabe que data é essa. Eu sei que tem uns desfiles lá, nem sei se vai ter amanhã, não acompanho a empresa, deve ter, né? Vai ter não? Por causa da pandemia, né? Mas talvez o avião passe, né? Tem pandemia com o avião, não? Acho que não. Aquelas quadrilhas da fumaça. Ou não? Também não? Então tá ruim. Pronto, eu vou arranjar um talco verde e amarelo, vou sair com meu carro na rua jogando talco verde e amarelo, pronto. Esquadrilha da fumaça. Então, queridos, o que nós precisamos entender é assim, hoje no Brasil, a gente não, sabe, comemoramos pouco. Olha aqui, queridos, todos nós conhecemos dia 4 de julho. Meu Deus, tem gente que não sabe a independência do Brasil, mas a independência americana, porque é tão falado, tão comemorado, tão festivo, é tanta festa. Nós precisamos ser essa nação. O que falta no Brasil não é terra boa, o que falta no Brasil não é inteligência. O brasileiro é inteligente sim. Às vezes usa inteligência para o mal, mas que é inteligente ele é. Olha quanto golpe os caras arranjam todo dia. Pega as pessoas, os caras são inteligentes demais, queridos. De dentro da cadeia, arranja cada golpe tão bem bolado para pegar as pessoas, e infelizmente estão usando para o lado do mal. Mas eu creio na libertação do país em nome de Jesus, amém? Como eu creio na libertação da igreja. A igreja de libertação, Jesus já libertou a igreja, sim ou não? Mas quando o texto diz lá, realmente eu estou dizendo o seguinte: eu preciso parar de ser uma igreja que veste de luto, uma igreja derrotada, que só pensa na desgraça, uma igreja que só pensa no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não tem que ficar pensando em arrebatamento, você não tem que ficar pensando em céu, você tem que pensar em ganhar vidas, porque isso, o restante será automático em sua vida. Amém, queridos? A igreja que só fica pensando em arrebatamento, fica aqui pensando: oh, glória a Deus, Senhor, me ajuda que eu vá para o céu. Querido, esquece isso. Esquece ir para o céu, esquece arrebatamento. Vá servir o Senhor, seja santo, ganhe vidas, porque o dia do arrebatamento vai chegar e glória a Deus, a igreja vai subir. Amém, queridos? Essa igreja amedrontada, acovardada, que tem medo de política, acho que não precisa, que nós não precisamos de gente lá representando, precisamos sim. O núcleo da fé não precisa, nenhuma igreja independente precisa, mas o povo de Deus precisa de gente que trabalha em leis que vem favorecer aquilo que a gente crê. A igreja triunfante, vou repetir, a igreja triunfante, ela sempre vai crescer de fé em glória em glória.
Deixa eu dizer uma coisa para você: diabo nunca vai dominar o mundo, anticristo nunca vai dominar o mundo, nunca, ouviu isso? Nunca, porque a igreja, Jesus, Ele é o Senhor da sua igreja, e a palavra do Senhor é hoje e eternamente a mesma palavra, amém, queridos? Libertação na mente, derrotista, você não tem que andar de cabeça baixa, querido, para com isso em nome de Jesus. Você não é fracassado, você não é perseguido, você é triunfante, a sua família será de fé em fé, de glória em glória. Nós cantamos e pregamos e profetizamos a palavra, a bênção do Senhor sobre você, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, e não diabo, é a bênção do Senhor para a glória de Deus, amém? Tem muita igreja que está pregando uma igreja arrasada. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a igreja é noiva, e a noiva é linda e triunfante. Já viu noiva arrasada? Nunca vi. Eu já fiz casamento com mulheres, por favor, hein, respeita aí, nenhuma piadinha não, que minha mulher está quase 60 também, glória a Deus. Mas eu já fiz casamento de mulher de 50 anos, que não é assim, fisicamente falando, ela não está tão ajustadinha quanto a mulher de 20 e poucos anos. Gente, eu sou de Anápolis, depois em casa o pau quebra, mas tudo bem. E eu achei aquela noiva tão linda, sabe por quê? Porque não existe noiva feia. A noiva feia é a noiva derrotada, a noiva triste. Mas a noiva de Jesus era triunfante, ela é linda. Ela está esperando o seu noivo, linda para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos pegar esse texto aqui que nós estamos aqui falando, que Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha para mim, você não tem que ser escravo do medo, você não tem que ser escravo de vícios, você não tem que ser escravo do diabo, de nada nesse mundo. Nós somos livres. E mais uma coisa, e eu vou falar mais uma coisa aqui, e glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que, eu já vi muitas pessoas pregarem sobre isso, escreverem sobre isso. Aí muita gente fala: pastor, mas você fala isso, mas tal pastor fala isso. Queridos, interpretação, o cara interpreta do jeito que quiser. Eu estou falando para vocês o que eu interpreto, o que eu vivo, o que eu colho, o que eu vivo, o que eu planto. Muitas igrejas vivem de uma forma tão derrotada, que a pessoa vive triste, porque tristeza passa ar de espiritualidade. Hoje está mudando um pouco, mas antigamente as mulheres mais santas, as mais feias. Era ou não era? Os pastores mais antigos aí. Aquela irmã, cabeluda, nem as axilas corta. Cabeluda, com coque de 3, desse tamanho aqui na cabeça, sem nada de maquiagem, e cara fechada, glória, ali é fogo puro. Aquela é boa. Que engano, queridos. E muitas dessas pessoas pregavam, meu querido, olha, nós não viemos para essa terra para ser feliz, a felicidade está do lado de lá do rio, a felicidade está lá de lá só na eternidade serem felizes. Deixa eu te contar uma coisa, vamos pensar aqui. Sem contar que a Bíblia fala que fruto do Espírito é paz, amor, alegria. Ou seja, muitas vezes, Neemias fala, a alegria do Senhor nossa força é. Então, sem contar isso, veja bem, queridos, vamos pensar assim um pouquinho. Quem criou todo o universo está lá em Gênesis, foi Deus, amém? Tudo, as plantas, sabe? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você olha o impê desse amarelo, que nós estamos tendo esses dias, o rosa, o branco, o roxo, uma quaresmeira, que está lindo por aí também. Você olha assim um campo todo verde, bonito. Queridos, será que Deus pôs tanta flor, e ainda além de cima daquela árvore bonita, cheia de flor, põe um passarinho para cantar? Olha que lindo. Você vê um sabiá cantando, a árvore já é bonita, um passarinho cantando ainda. Lá em casa, eu coloco agora nessa época do ano, bastante, compro girassol, põe lá. Gente, é 15, 20, 30 periquitos, uma alegria. É uma coisa bonita de se ver. Eu vejo as aves, eu vejo as flores, eu vejo o céu lindo, a lua, as estrelas. Eu vejo um rio, uma cachoeira, um mar. Aqui não tem, mas a gente, às vezes, quando vê ou na televisão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que Deus fez isso à toa ainda para você ficar triste? Olha uma lua cheia.
Você olha aquela coisa linda, aquele céu lindo. Olha o pôr do sol em Brasília, essa época de poeira, fica mais bonito ainda. Será que Deus fez essa belezura tudo, queridos, para você ser infeliz? Ou para você fechar o olho? Não quero nem saber. Só quero, eu sei que um dia eu vou ter alegria. Não, não, queridos. Deus quer que você seja feliz hoje. Deus quer que você seja feliz para rir com seus filhos, com seu marido, com a sua mulher, com seu pai, com seus amigos. A felicidade é dom de Deus. Quem vive triste é do diabo. Se você não tem alegria no seu coração, encontro com Deus no final de semana, você vai rir até ficar com dor aqui no abdominal. Quando nós estamos em Cristo, a alegria vem em nossas vidas. Independente do seu dinheiro, independente de qualquer coisa, Deus tem alegria para todos nós. Por isso, a tristeza, você pode estar até triste lá, seu passarinho morreu, seu cachorrinho sumiu e tal. Claro, isso acontece. Mas viver na vida triste, isso precisa de libertação. Toda pessoa que vive triste, ela precisa de libertação. Volta aqui a palavra de Deus sobre nossas vidas. Quantos entendem até aí? Diga amém. Glória a Deus. Então, voltando aqui ao nosso assunto aqui, a liberdade que Deus nos deu para a gente poder viver é uma liberdade possível através de Cristo Jesus, é uma liberdade que a gente possa viver uma vida maravilhosa, porque a Bíblia diz que o pecado escraviza, mas através da graça do Senhor nós somos libertos. Isso é uma maravilha em nossas vidas. Sem esquecer também que há um versículo tão famoso no Brasil, graças a Deus por esse versículo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Agora no Brasil, todo mundo sabe esse versículo, eu fico feliz com isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A mentira escraviza, mas a verdade liberta. A mentira escraviza o Brasil. A mentira escraviza a mídia. A mentira escraviza a mente das pessoas, mas a verdade nos liberta, nos faz novas pessoas para a glória de Deus. Você consegue entender? Diga amém por isso. Então, queridos, por meio de Jesus, por meio da sua graça derramada na cruz, por meio da sua graça derramada em todo o nosso casamento, nós podemos ter muitas liberdades. Eu numerei 3 delas. Primeira delas, a liberdade de consciência. Não existe liberdade se ela não nascer na sua consciência. Vou repetir essa frase. Não existe liberdade se ela não nascer na sua consciência. Tem gente que pode ser livre, não tem tornozeleira, não está preso, anda para onde quiser. Mas ele está escravo. E tem gente que está preso lá na cadeia, está livre. A liberdade está aqui dentro, queridos. Então, quando o Senhor fala que liberdade de consciência, Deus quer que você tenha consciência limpa. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que até crente que não tolera isso, como eu já fui questionado. Na igreja evangélica é engraçado, né? Só tem ex-bruxo, ex-maconheiro, ex-drogado, ex-ladrão, ex-flamenguista, tudo é isso. Foi, mas todo mundo tem direito de arrepender? Tem ou não tem? Não deixando de Flamengo, só fiz brincar. Todo mundo tem direito a arrepender. Aí é onde entra, as pessoas não concordam. O cara fez muita besteira na vida, mas Deus perdoou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Suponhamos nós temos uma mulher virgem e crente. Porque se não for virgem e crente, nem colocar. Então, uma mulher virgem e crente. E nós temos uma prostituta aqui, 30 anos de prostituição, prostitui 10 vezes por dia, tinha pombagira e trancava, tinha tudo nela. A mulher se converteu. Pediu perdão aos seus pecados. Uma está do lado da outra. Qual é mais santa e pura diante de Deus? As duas são iguais. Se a virgem não é convertida, essa de cá é muito mais pura do que ela. É isso, queridos, que nós precisamos entender. É essa libertação na consciência que vocês entender que você é justificado. Romanos capítulo 8 é uma briga, Paulo falando, escreve aos Romanos, da carne e do espírito. E essa briga, ele mostra exatamente que as coisas já são passadas, elas não existem mais, tudo se faz novo na sua vida, e agora você é nova criatura, justificado. O texto começa, justificados, pois, em Cristo Jesus. O seu pecado, as suas culpas foram justificadas através do sacrifício de Jesus na cruz. Consegue entender? Amém? Você que está em casa aí, consegue entender? Glória a Deus por sua vida. Então, a palavra de Deus nos liberta a nossa consciência, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver em Cristo ou entrar em Cristo hoje,
você vai viver como se nunca tivesse tido o menor pecado na sua vida. Olha que profundidade, hein? Isso é maravilhoso demais, né? Segundo, liberdade para a vida eterna. Meu querido, somente as pessoas libertas podem entrar na vida eterna. Volto a dizer, Romanos 8. Eu até fechei minha Bíblia aqui. Eu leio um texto lá. Deixa, depois eu leio. Mas 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a sua nova consciência, a sua nova vida em Cristo Jesus te dá uma liberdade para você viver, uma liberdade para você sorrir, uma liberdade para você celebrar a vida. Queridos, eu lamento profundamente tantas pessoas doentes, tantas pessoas empregadas, pessoas que perderam a vida. Aliás, eu estou feliz, o Heraldo está ali, o Heraldo estava na UTI, com Covid, está aqui hoje. Ô Heraldo, fica em pé aí, por gentileza. Fica em pé, por gentileza. Olha, vamos aplaudir Jesus pela vida do Heraldo, olha que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus, Heraldo, por sua vida. Ficou na UTI lá, ó, Covid, está aí agora. Então, nós temos que celebrar a vida por causa do Heraldo, sim ou não? Estou falando Heraldo aqui porque está na minha frente, mas quantas outras pessoas, não é? Nós temos que celebrar, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida é para você viver cabisbaixo, arrasado até a volta de Jesus, não. Ninguém quer viver com gente triste. Não combina eu falar que sirvo a Cristo e ver uma pessoa arrasada, destruída, sem fé, sem esperança, triste. Não. O diabo às vezes fica revoltado porque não consegue nos entristecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Então, você precisa entender exatamente, se vós permaneceres na minha palavra, em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceira liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus é a liberdade para uma vida abundante. Gente, eu sei que nós temos problemas, todo mundo passa problema, não vou negar isso, não vou minimizar isso. Mas olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. É inadmissível um crente com vida arrasada. Vou repetir. É inadmissível um crente, um servo de Deus com a vida arrasada. Ah, pastor, glória a Deus, porque Deus me chamou para o sofrimento. Olha, pastor, como é que você pode dizer isso? O que o irmão diria de Jó? Deixa eu te falar. Jó, primeiro, foi uma exceção em toda a história bíblica. Foi a exceção que Deus quis abrir para deixar um testemunho. Jó está no Velho Testamento, é um outro contexto. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não foi feito para viver em prova. Você foi feito para viver para a glória de Deus. O diabo vem para matar o ladrão, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas vamos voltar aqui. Mas eu vim para que tenham vida em abundância. Entende o que eu quero dizer? Então, é inadmissível, queridos, nós começarmos a falar que somos libertos, somos livres em Cristo e temos uma vida arrasada. É inadmissível que o Brasil seja um país que tenha liberdade e viva uma vida desgraçada, arrasada, com corrupção, e o povo na miséria, e o PIB baixo. Isso não pode, queridos. E Deus está salvando a nossa nação. Deus está mudando o destino da nossa nação. Quantos crentes digam glória a Deus por isso? Por isso, irmãos, que eu oro todos os dias pelo Brasil. Minha live 7 horas da manhã, todo dia a gente ora porque não tem problema. Mas para o Brasil nós estamos lá todos os dias. Queridos, toda pessoa que tem a alegria de viver é porque tem uma vida firme na palavra de Deus. Vou repetir a frase. Toda pessoa que tem a alegria de viver é porque é uma pessoa firme na palavra de Deus. É uma pessoa que tem a Bíblia como regra de fé. E a regra de fé diz que Deus nos deu uma vida com abundância. Deixa eu dizer, Deus quer libertar o Brasil para dar ao brasileiro uma vida com abundância. Irmãos, nós já tivemos períodos melhores que nós estamos vivendo hoje. E já tivemos períodos piores. Mas deixa eu falar uma coisa, eu não sei como, mas por um milagre de Deus, Deus quer dar ao Brasil uma vida com abundância. Hoje, querido, 7 de setembro, né? Hoje, porque amanhã a gente não tem culto aqui, feriado, mas hoje, nós estamos comemorando nesse momento o dia 7 de setembro. Eu quero que o Brasil tenha uma vida melhor. Qual o país? Qual o estado? Todos. O norte do Brasil, o nordeste. Irmãos, o nordeste é esquecido desde a época do Império. Houve uma revolta, na época mesmo de Dom Pedro, em Pernambuco,
porque eles achavam que aquele canto lá estava se esquecido, né? Se investiu muito aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio, né? Até hoje é muito essa região. Salvador também, naquela época, investia-se muito. Mas aquele lado lá ficou esquecido. E desde essa época o Nordeste sempre foi esquecido. As pessoas vivem no Brasil escravizando os nordestinos da indústria da seca. Mas o Nordeste está mudando. O Brasil está mudando. Eu creio que o Nordeste, as pessoas vão ver um tempo de melhor da vida deles, da história deles. Eu creio nisso, queridos. Mas o Brasil precisa ser liberto. O Brasil precisa ser liberto. Amanhã, como é o dia da independência, da libertação. Mas queremos que a libertação ela vem espiritualmente falando. Eu não conheço na história do Brasil, em outra ocasião no Brasil, não conheço, em que Deus é tão proclamado na presidência da República, nos ministérios de outros lugares. Eu não conheço outra história do Brasil, em outro momento da história do Brasil, que os estádios, as ruas fossem tão lotadas de pessoas adorando o nome do Senhor. Eu não conheço isso, querido. O Brasil, por isso que a gente vê em plena pandemia um superávit de quase 5 bilhões. Como é que essa conta não fecha, queridos? Não fecha. Sabe por quê? Porque o Brasil está sendo libertado. Nós cremos nisso. E por o Brasil ser libertado, eu teria um país melhor para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos viverem. Os seus filhos viverão um país melhor, terão condições melhores, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Queridos, isso aqui não estou falando apenas... Eu apoio o presidente porque ele defende isso. Mas estou falando de algo maior do que qualquer presidente da República. Estou falando de algo que está no nível espiritual. Por isso, meus queridos, hoje eu quero orar por você em primeiro lugar. Depois nós vamos fazer uma oração pelo Brasil. Mas eu queria orar por você. Será que você não está precisando da libertação na sua vida, não? Será que você não está precisando da libertação? Libertação na sua mente, no seu coração. Você que, sabe, vive no pecado, alguma coisa precisa ser feito. Deus precisa te libertar. Deus precisa te libertar. Muita gente da teologia da derrota, do futurista, só vê o anticristo em todo lugar. Aí fala assim, você viu o Felipe Neto? Você viu não sei o quê? Quer dizer, eu vi sim. Mas eu vi a quantidade de crentes fazendo live, é só live evangélica, e é só gente convertendo, é gente rica nesse país, gente pobre, é gente influente, todo mundo se convertendo ao Senhor. É isso que eu vejo, Quando eu vejo lá o Silvio Santos, esse cara mais rico do Brasil, a filha dele dá o tempo todo testemunho de Jesus, que Deus mudou a vida dela, transformou. Uma mulher milionária, como é que precisa de Deus para quê? É claro que precisa, porque todo ser humano está na sua alma o problema, não está no seu bolso. O Brasil está sendo transformado e vai se transformar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao invés de uma igreja perseguida, nós vamos ver uma igreja que vai triunfar para a glória de Deus, que vai ocupar todos os lugares. Queridos, eu vi a ministra Damares dando um discurso essa semana, eu chorei no discurso dela. Mulher cheia de Deus, cheia de compaixão, falando as coisas mais lindas. Como é que o ministro pode falar aquilo? O povo chorando. Isso que Deus está fazendo no Brasil. E vai fazer muito mais. Porque Deus quer salvar a nossa pátria. E a minha pátria, como a minha igreja, começa na sua vida. E Deus quer libertar você. Eu não sei se você se sente preso por alguma coisa, mas eu queria orar por você agora em primeiro lugar. Como essa noite, a gente está evitando aglomeração, então nós não vamos chamar ninguém para vir à frente, ok? Mas eu queria, você que veio aqui nessa noite, você precisa de uma oração, sabe? Alguma área dessa que eu falei, talvez. Uma angústia no seu coração. Deixa eu dizer, se você é homem, a solução está hoje, Deus vai te abençoar. Mas venha para o encontro, você vai entender muitas coisas espiritualmente falando. Mulheres, da mesma forma. Deus tem o melhor para a sua vida. Então, se você precisa dessa libertação do Senhor sobre a sua vida, levante a mão bem alto onde você está. Pode ficar sentado mesmo, só levante a sua mão. Obrigado, estou vendo várias mãos ali atrás, aqui no meio. Glória a Deus, amém. Deus abençoe vocês, lá em cima. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Continue com a mão erguida. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé um pouquinho só. Não vamos vir à frente não, vamos ficar de pé. A gente fica mais... respira melhor, né? Pai querido, eu coloco a vida de todas essas pessoas que estão dizendo, eu preciso da libertação do Senhor. A libertação financeira. Eu preciso da libertação no meu casamento. Eu preciso da libertação na vida dos meus filhos. Eu preciso da libertação espiritual. Eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre para que eu possa viver uma vida com abundância. E a vida com abundância não é essa vida mesquinha, não é essa vida catando migalhas. Eu quero viver o melhor do Senhor. O melhor do Senhor.
Pai, nós abençoamos a vida dos seus filhos, repreendemos toda ação do diabo, toda seta de Satanás está repreendido sobre a sua vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E todos dizem amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem, a Anne estava pregando aqui no Núcleo Jovens. Fica de pé só um pouquinho, para falar um negócio interessante. A gente está almoçando e ela compartilhando. Aquela mulher hemorrágica, durante tantos anos, todo mundo conhecia ela. E ela veio constrangida, falou: será que eu mereço? Eu vou tocar escondido de Jesus e vou embora. Quando Jesus viu, eu podia deixar para lá. Ele chamou ela. A mulher abriu o coração, contou tudo por que ela está fazendo aquilo. Ela não queria roubar a bênção. Ela não queria ter o sentimento de estar fazendo uma coisa errada. E aquela mulher, não sabemos sobre a sua paternidade, mas olha que coisa linda. Naquele momento, Jesus estava indo curar a filha de um homem importante. E ele parou para curar uma mulher desprezada pela sociedade. Aí Jesus fala para ela uma expressão que não diz para nenhuma mulher, mas nem para Maria, nem para a mãe, nenhuma das discípulas, nenhuma mulher você vai encontrar Jesus chamar pelo nome. A única pessoa que Jesus fala filha foi para aquela mulher. Ele olhou para ela e falou assim: filha, vai em paz. Aquela mulher que achou que estava fazendo alguma coisa errada recebeu uma libertação, uma cura. E Jesus olhou para ela e falou assim: você vai embora, mas vai com a paternidade. Você é minha filha. Queridos, não foi à toa que Jesus fez isso, porque tinha um plano maravilhoso para você da mesma forma. Eu creio que esse é um tempo do Senhor nas nossas vidas. Diga amém por isso. Amém. Eu quero pedir uma ajuda a vocês nesse momento. Vamos orar pelo Brasil agora? Eu vou pedir até vocês aí. No momento não vou usá-los não. Ó, a expressão usá-la. Cadê? Eu vou pedir ajuda lá do pessoal do LED lá e do áudio que eu pedi para gravar. Eu queria que nós fizéssemos uma coisa muito importante agora, queridos. Eu não lembro se... Talvez tenha feito, eu não estou lembrado. Nós já fizemos isso na igreja. Mas eu queria fazer. Irmãos, o hino da independência, ele foi, como eu falei, ele foi feito no dia 7 de setembro de 1822, à tarde. Dom Pedro mesmo escreveu, que compôs. O hino nacional, que não é nacional brasileiro, que nós vamos cantar agora, dá para colocar lá a bandeira? Já acharam lá, por favor? E o hino nacional brasileiro, ele já foi composto quase 10 anos depois, parece que foi em 1831. Só que ele foi mudado algumas vezes, como o hino da independência, foi adaptado algumas letras, porque era muito escrito contra Portugal, contra a guerra. Depois foi mudado algumas coisinhas, mas é um hino lindo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho um dos hinos mais bonitos do universo é o hino nacional. Vocês não acham, não? Hoje eu estava tão patriota. Eu sou sempre patriota. Eu estava andando no meu carro, resolvendo as coisas e tal, sozinho, fechei os vidros e pus o hino nacional bem alto andando. Ouvindo não sei quantas vezes o hino nacional. Eu ficava arrepiado assim, ó. Falei, gente, é lindo o nosso hino. Tudo o Brasil é bonito. O povo mais bonito da face da terra é o brasileiro. Não estou querendo aumentar a sua autoestima, não, estou falando que é verdade. Você olha aquele povo lá, tudo boliviano. Você conhece um paraguaio boliviano, sim ou não? Da Índia, você conhece o povo da Índia? Tudo, né? Japonês, chinês, todo mundo conhece, né? Da Alemanha, da Europa. O brasileiro tem tudo de jeito. É um povo misturado. É uma maravilha. É um povo mais carinhoso. Eu conheço muitos brasileiros que moram no Canadá, nos Estados Unidos. Muitos. Talvez até a gente assistindo a gente lá. Eles estão lá por causa de dinheiro, de emprego. Mas onde eles queriam estar é aqui. Porque aqui a gente tem um dinheiro, a gente tem boas estradas, mas a gente tem um calor humano que só o brasileiro tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Neste dia da independência, não tenha vergonha do Brasil. Ah, pastor, mas tem tanto deputado corrupto, a gente tem que tirar os caras de lá. Nós vamos tirar esses canalhas de lá. Já não queria falar essa palavra, já falei. O Brasil não pode ser contaminado porque tem gente que não presta, irmãos. Nós vamos colocar gente certa lá para a glória de Deus. E o Brasil vai voar em nome de Jesus, irmãos. Eu queria que nós cantássemos o nacional agora. Podemos fazer isso agora? Pessoal, por gentileza, pode soltar aí.
Suspiram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso país, amém, queridos? Deus abençoe o Brasil. Muitos sabem, eu sou descendente, meus avós eram ingleses, mas eu tenho muito mais orgulho de ter sangue brasileiro, se é que tem sangue brasileiro, do que o sangue inglês. Não estou desprezando a minha origem, não, mas eu tenho orgulho de ser brasileiro, porque Deus teve o propósito de me colocar nessa nação, e eu louvo a Deus pelo nome dele. Amém, queridos? Deus abençoe o nosso Brasil. Diga amém por isso. Aleluia. Amém, queridos? Mais alguma coisa? Amém, sim. Ok. Amém. Temos várias pessoas, como todos os nossos cultos, né? Amém, glória a Deus. Temos quase 200 computadores ligados. Silvana, Terenilda, Cristilândia, Leila, Joana, Débora, Jailson, enfim, Daniela, tem várias pessoas aqui, que Deus abençoe todos vocês, tá bom, queridos? Glória a Deus. Irmãos, amanhã é feriado, aproveita da melhor maneira possível, curta a sua família, seus filhos, faça uma programação, ore pelo Brasil amanhã, amém, queridos? Pela glória de Deus, que Deus abençoe a nossa pátria. Podemos orar? Depois o pessoal vai nos prestigiar com um louvor para a glória de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos dá vida, nos liberta, nos abençoe na semana, abençoe o encontro com Deus, abençoe o Brasil, Pai, abençoe o nosso presidente, todos os ministros, Pai, seja do Judiciário, do Supremo, todos os deputados, ó Deus, do Congresso Nacional, os ministros executivos. Deus, toma nossa nação, por misericórdia, faz do Brasil uma nação, um celeiro do globo terrestre. O Brasil será um celeiro em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Brasil. Vão,
deem fruto, ganhem vidas para Jesus, seja um testemunho vivo do Senhor Jesus. Não fique preocupado com o arrebatamento, preocupe em ganhar novas vidas para a glória de Deus, e o tempo do arrebatamento vai chegar e seremos arrebatados para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos.